Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Hoje é aniversário de 470 anos de São Paulo e amanhã aniversário de 478 anos de Santos. Santos é um pouquinho mais velha que São Paulo. Vão participar comentando hoje as notícias, as situações com você, o advogado e jornalista Marcelo Pavão, e a gente recebe o jornalista Sérgio Williams. Tem 1 minuto para contar para o telespectador a história de Santos, Sérgio. Vou ter que fazer daquela velocidade do WhatsApp, aquela 2.0. Meu nome é Enéas, meu nome é Santos. Meu nome é Brás Cubas. Sem a brincadeira de 1 minuto, é evidente que não dá para contar uma história tão linda quanto a da cidade de Santos em 1 minuto. Mas destaca alguns pontos para a gente. Uma questão interessante é que Brás Cubas leu em 1546 a elevação de Santos à condição de vila pelo rei Dom João III, piedoso, não é? Sim. Muito rapidamente, assim, a importância de Santos no contexto nacional dessa história é que Santos fez parte do primeiro momento da história do Brasil, foi o momento da colonização, na capitania de São Vicente. Santos era um núcleo de povoação, que aliás tinha um nome indígena, era Enguaguaçu, depois se tornou Santos por conta da Santa Casa. E já tinha sido também Goiaó, né? Não, Goiaó é o nome da ilha. Goiaó é o nome da nossa ilha, né? Nós moramos numa ilha, muita gente não sabe, mas nós estamos numa ilha, que é a Ilha de São Vicente, cujo nome indígena é Goiaó. A região central de Santos, que é onde nasceu realmente o povoado, chamava-se Enguaguaçu, né? Tanto é que se não fosse a Santa Casa, eu brinco com todo mundo que nós somos santistas por causa da Santa Casa. Que quando o Brás Cubas cria aqui a Irmandade, cria um hospital, e eu nomeio esse hospital como Hospital de Todos os Santos por conta do Hospital de Lisboa, que era o Hospital Central das Irmandades, que era o Hospital Real de Todos os Santos. Então ele resolve fazer essa homenagem, cria o Hospital de Todos os Santos e se torna uma referência a ponto do Brás Cubas então tornar a vila de Enguaguaçu para a Vila de Santos, né? Então somos santistas graças ao Hospital da Misericórdia. Então o Santos tem essa importância inicial no processo de colonização, ganha importância até por conta do porto, que ficava não do lado de São Vicente, mas no lado do Enguaguaçu e depois Santos. E aí esse que porto... foi também uma iniciativa de Brás Cubas, trazer o porto da Ponta da Praia para o centro histórico de Santos, porque era uma área mais protegida, né? Porque além de ser mais protegida, era mais próxima de todo o escoamento da primeira produção econômica da região, que foi a produção de açúcar, né? Então os engenhos ficavam todos desse lado, o engenho da Madre de Deus, o engenho do governador, que é o atual engenho que a gente conhece como engenho dos Erasmos. Então toda a produção de açúcar era nessa parte da ilha, então não fazia muito sentido ter que levar até a Ponta da Praia para de lá ir para a Europa. E outra, aqui dentro tinha mais proteção nos ataques estrangeiros, índios, etc. e tal. E aí a vila prospera, né? A vila prospera por conta do porto, por conta dessa situação toda, por estar mais próximo ali até da serra, de subir. Nós não tínhamos uma ligação seca Santos-Cubatão, né? A gente saía de Santos, tinha que ir pela água até o Porto Geral de Cubatão e de lá subir a serra. Isso só se resolveu no século XIX. E aí, justamente, esse período que Santos tem esse primeiro grande momento inicial da colonização. Depois a gente vive um momento muito de ostracismo durante 2 séculos, século XVII, XVIII, né? Santos realmente se torna muito menos importante. E aí um produto muda a história de Santos, de São Paulo, do Brasil, que é o café. Com o advento do café no século XIX, Santos vive um segundo grande momento a nível nacional. Foi quando realmente começam a investir mais aqui na vila. A vila se torna cidade em 1839, e aí o café expande a cidade para o mundo, principalmente após 1867, que é quando instalam a ferrovia, a São Paulo Railway, e aí a quantidade de produtos pelo porto se torna muito maior, a ponto do Império se preocupar com as condições do porto, que eram péssimas, e aí resolve fazer uma concessão privada, que começa em 1888 com a Companhia Docas e Santos, e aí começa a construção do Porto Moderno, que é inaugurado em 1892, e aí a história do porto se conduz paralelamente à história da cidade. A cidade se desenvolve com muita riqueza por conta do café e se torna uma bela cidade, né, a ponto de rivalizar
em termos de importância e de beleza com grandes cidades europeias, né? Se você vê, por exemplo, a Bolsa do Café, você vê aqueles belos casarões do centro, a gente imagina que Santos, em 1922, por exemplo, há 100 e poucos anos atrás, Santos era uma cidade belíssima, né? Com seus casarões na orla, com uma cidade pujante, né? E aí isso começa a decair a partir de 1929, quando tem a quebra da Bolsa de Nova York, o café vai para o buraco, né? Dentro de toda uma crise mundial. E essa crise mundial mexe com o planeta Terra, porque essa crise é que, por exemplo, na Europa, ela prepara um cenário político para que pessoas como Hitler e Mussolini ascendam ao poder diante de uma crise, né? E no Brasil, a ascensão de Getúlio Vargas, também por conta dessa quebra do café, porque a gente tinha uma política café com leite, né, até a Washington Luiz. Getúlio ascende ao poder, traz uma nova visão para o Brasil, visão de trabalhismo, etc. e tal, e aí a cidade de Santos, né, começa uma decadência de vários fatores, inclusive por conta da tecnologia, e principalmente a partir dos anos 50 e 60, quando a aviação civil começa a ganhar força no mundo, e Santos tinha como sua grande força o porto, né, porque aqui que entravam e saíam as pessoas de todas as partes, e aí Santos perde essa característica de ser a porta de entrada do Brasil, que aí passa a ser através dos aeroportos, e aí Santos começa a viver um outro momento, que é o momento realmente, o porto emprega, aí vem o polo industrial de Cubatão como uma outra força econômica da região, enfim, aí a evolução vai, né? Hoje Santos é uma cidade que ainda tem um porto muito forte, embora nós tenhamos problemas seríssimos de modal, né? Porque abandonaram o modal ferroviário já há muitos anos, que para mim foi um dos maiores crimes nesse país, abandonar o modal ferroviário. Hoje nós temos modal rodoviário, hoje não, já há muitas décadas, mas com esses gargalos imensos, né? Porque hoje a nossa produção poderia ser muito maior se tivéssemos modais diferentes. Um polo industrial de Cubatão que perdeu muito a sua força também. Você já visto que a Cosipa, depois que virou Usiminas, teve uma decadência enorme em termos de produção de aço, por vários interesses econômicos. E hoje Santos é uma cidade que tem um DNA forte, né, de história, tem um DNA forte de serviços, e por toda essa questão econômica, mas é uma cidade, por exemplo, que não evoluiu demograficamente. Nós temos praticamente o mesmo nível de população de 1980. Em 1980, Santos tinha 409 mil habitantes. Hoje nós temos 420 mil. Não cresceu nada. Nada. É uma cidade realmente que virou uma cidade dormitório, que atrai muitas pessoas da faixa etária mais alta, né? Você vê que é uma cidade de pessoas com uma faixa etária bem alta. Tanto é que a gente brinca que Santos tem muita farmácia, né? Tem uma farmácia em cada esquina. E loja de colchão. E loja de pet também, né? De pet, porque o pessoal gosta de criar pet. Mas é uma cidade que realmente não traz muitas oportunidades para a juventude, por isso que a juventude sai, vai embora. E é uma cidade que não cresce. O entorno cresceu, né? Praia Grande cresceu, Guarujá cresceu. Estou falando demograficamente, né? E Santos tem vários desafios nessa seara. Uma cidade que cresce só para cima também, porque não tem área territorial, tirando a área continental, que boa parte dela é preservada, de área de preservação. Então, uma Santos que tem vários desafios para o futuro, né? De como crescer, como se desenvolver. Mas é uma cidade maravilhosa. Eu sou suspeito para falar, porque eu acho que Santos tem um IDH altíssimo, né? De qualidade de vida, de uma certa segurança. É claro que a gente fala de segurança, temos problemas, mas muito menores se a gente for ver em relação a outras cidades, até as próprias capitais de todos os estados. Nós temos nessa área muito mais tranquilidade, vamos dizer assim. Uma cidade plana, né? Mas também sofre com os problemas de chuva, né? Por ser plana também, né? Nós estamos no nível do mar. Eu estava andando até ontem, o canal 3 estava quase na boca, né? É claro, né? Uma cidade está no nível do mar, chega uma hora você não tem como escoar mais essa água. Por isso que Saturnino fez o sistema de canais, justamente para dar um suporte mínimo para essa situação. Os canais funcionam como piscinões, né? Se você for parar para pensar. Mas é uma cidade maravilhosa, Paulo. Eu acho que é uma cidade que tem tanta história, tanto pioneirismo, tantas marcas importantes, que se eu for contar todos os pioneirismos, vai ficar um programa de 3 horas aqui. Ele não conseguiu falar em 1 minuto, mas até que fez uma retrospectiva rápida, né, Pavão? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bem Fábio. Acelerado, né? Nossa, eu estou aqui ouvindo. Faz uma segunda pergunta, porque eu estou observando tudo. Eu queria pedir uma curiosidade para o Fábio, que é uma coisa. A gente passa ali na Silva Jardim. Sérgio, né? Sérgio Williams, Fábio Williams. Foi tão rápido que ele até trocou o nome. Sérgio Williams. Fábio Williams é outro jornalista. Né? Desculpa, Não, meu que é amigo isso? Sérgio Williams.
Aliás, tive a honra de trabalhar com ele. É um pioneiro da televisão da região, precisa ser falado. Somos. Todos nós. É pioneiro da televisão, jornalista dos Qs. Sérgio, eu queria te perguntar, ali na Silva Jardim tem aquela hospedaria dos imigrantes. Sim. Nunca foi usado aquilo, né? Nunca foi uma hospedaria dos imigrantes. Ela tem esse nome hospedaria porque ela foi projetada para ser isso. Você conta essa história depois do intervalo, que vai ser rapidinho. Tá bom. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o segundo bloco. Nós estamos recebendo hoje o jornalista e historiador Sérgio Williams, e o Marcelo Pavão perguntou para ele a história da hospedaria dos imigrantes. Ela foi sem nunca ter sido, Sérgio? A hospedaria tem esse nome porque o projeto que foi desenvolvido... Ela fica na Silva Jardim, ali no Macuco, perto né? da Luiza Macuco, né? O Macuco é o primeiro bairro operário da cidade, né? A hospedaria foi criada para ser hospedaria, mas quando, já no final das obras da hospedaria, Santos vivia momentos muito difíceis, né? De epidemias diversas, né? Febre amarela, febre tifoide, peste bubônica, enfim, muitos desafios. E o governo do estado de São Paulo... Malária, né? Malária. Ficou muito preocupado o governo de esses imigrantes chegarem na cidade e de alguma forma já se contaminarem. Então, houve uma decisão governamental de quando os imigrantes chegarem, já colocar nos trens da São Paulo Rail e levar para São Paulo, já para ficar na hospedaria de São Paulo e de lá distribuir para as fazendas onde cada imigrante tinha o seu contrato. Ô Marcelo Pavão, no intervalo, o Sérgio Williams falou uma frase que ele diz que é de muitos historiadores de Santos e que é muito interessante, que se foi Brás Cubas que fundou, foi Saturnino de Brito quem refundou no começo do século XIX, né? Sim, eu acrescentaria, não apenas refundou, ele deu a possibilidade da existência da cidade. Porque se não fossem os canais, com certeza Santos teria sucumbido... Desculpe, no começo do século XX. Do século XX, Santos teria sucumbido às doenças, né? Inclusive aqui em Santos teve a atuação do próprio Oswaldo Cruz, né? No início. Sim, né? O Oswaldo Cruz teve em Santos, trabalhando no sentido também de mitigar essas questões. Foi quando Santos, inclusive, construiu o Hospital de Isolamento, que hoje é o Hospital Guilherme Álvaro, né? Você vê que ele está bem afastado. É que, na época, é afastado da cidade. E essa frase é muito importante, né? Porque o Saturnino de Brito, não só ele conduziu, aí coordenou o projeto de saneamento da cidade, mas ele foi o primeiro grande pensador urbanístico de Santos. Se Santos tem esse desenho hoje de Jardins da Orla, de avenidas como a Ana Costa, desses eixos como a Afonso Pena, isso tudo já foi pensado lá atrás pelo Saturnino. Ele pensou num desenvolvimento da cidade planejado. Santos foi uma cidade planejada. Apesar da Câmara da época ter tentado colocar água no chope do Saturnino, né? Fizeram uma propositura muito ruim, mas aí o governo do estado, para quem o Saturnino ele devia lá os seus relatórios, foi enfático em fazer com que Santos tivesse um desenvolvimento organizado. Então, é muito importante a história do Saturnino de Brito em Santos, porque realmente... E o projeto dele foi um projeto de saneamento, é um projeto referencial no mundo, né? O projeto de saneamento do Saturnino é um projeto referencial para muita gente. Tanto é que ele é o pai da engenharia sanitária no Brasil, né? E foi muito importante e Santos se desenvolveu a partir desse grande projeto. Infelizmente, eu acho que o que o Saturnino fez ali no final do século XIX é o que acho que careceria para Santos hoje. Não projetos pontuais. Eu acho que Santos precisava de um projeto macro de urbanístico, né? De como pensar a cidade como um todo, e não só resolver uma questão do Paquetá, ou da Vila Nova, ou do Sabuó, ou do Valongo. Eu acho que tinha que ter um plano muito maior. É isso que acho que Santos precisaria. Saturnino é importante, Pavão. A cidade registrou nas últimas 72 horas 194 milímetros de chuva. Até amanhã de hoje a chuva continuou. O acumulado no mês de janeiro, mais de 400 milímetros, e resistiu bem. A gente tem algumas áreas de alagamento aqui no centro, algumas ruas. Abriu uma cratera naquela esquina da Galeão Carvalhal, no Gonzaga, com a Carlos Afonso, onde está sendo construída a obra da Patriani. Mas Saturnino de Brito, as recomendações dele para Santos, rasgar os canais,
Ele, inclusive, importou do México, né? Trouxe do México um peixinho que a gente chamava de lebice, né? No canal, aquele peixinho que comia a larva do mosquito. É de uma genialidade que permitiu realmente essa frase. Eu achei muito feliz. A cidade foi refundada por Saturnino de Brito. As chuvas de ontem castigaram muito a região, né? Castigaram muito. Em Bertioga um poste caiu, em São Vicente também a cidade ficou embaixo d'água, mas a Santos especialmente. Hoje a cidade de São Paulo, que comemora os 470 anos, se tivesse seguido as recomendações do Saturnino de Brito de preservar 200 metros do lado de cada rio, Tietê, sim, Pinheiros, Tamanduateí, não teria uma situação tão difícil quanto enfrenta hoje em relação às inundações, né? O que atrapalha muito, infelizmente, é a ganância do ser humano e as especulações de uso de áreas que deveriam ser áreas de contenção, né? O excesso de impermeabilização do solo, né? Que é o que aconteceu em São Paulo. E o solo de Santos é um solo muito complicado. Toda a Zona Leste, que a gente conhece como Zona Leste, que vai da Ponta da Praia até mais ou menos ali o Gonzaga, a próprio Campo Grande, esses bairros, eram áreas de mangue, eram mangues salgados, né? Que eles chamavam de pântanos salgados. Então esse processo que foi implantado ali no final do século XIX, de canais de drenagem, que os nossos canais não são canais de esgoto, são canais de drenagem de águas pluviais. Eles serviram lá atrás para drenar todo esse líquido que ficava no solo santista, né? Que é uma ilha, nós somos uma ilha estuarina, né? Uma ilha eles chatinha. São mais altos no meio e levam para o mar nas pontas, né? Sim, nas extremidades. Sim. Agora, nós estamos no nível do mar, né? Então, assim, se for uma chuva com uma vazão muito grande em termos de milímetro... Que quando coincide com a maré alta, aí com a pré-mar, complica, né? Porque não tem como dar vazão. Por isso que a Zona Noroeste sofre muito. Porque primeiro que a Zona Noroeste não fez parte desse projeto lá de trás, né, do Saturnino, não foi previsto um trabalho para aquele lado. E a Zona Noroeste também está dentro do nível da ilha, ou seja, no nível abaixo do mar. Ela foi loteada no nível abaixo da pré-mar. Sim, ela não teve todo esse trabalho. O único canal que tem lá é o canal da Jovinho de Melo. Deveria ter sido feito mais, né, sistemas de drenagem, né? Agora parece que já há alguns anos, com aquele projeto Santos Novos Tempos, de fazer piscinões, que infelizmente parece que não avançou da forma como é. Parece que agora investiram numa parte de drenagem, mas a nossa cidade sempre vai viver esse problema de drenar água pluvial. Não tem como. Chove, a nossa região é uma região que chove muito, né? Sempre choveu muito. Isso historicamente, né? Pavão, voltando para a história, os grandes personagens de Santos seriam o patriarca da independência José Bonifácio e o atleta do século XX, o Pelé? Eu acho que existem mais... acho que esses são os que se destacam, né? Mas Santos sempre foi muito rica, né, em fornecer pessoas, políticos, artistas, atletas, muito mais, com certeza, atingir. Porque uma das fases que me dá mais orgulho é a fase da abolicionista. Santos sempre teve esse perfil abolicionista, não? Sim, Santos sempre teve esse perfil, embora historicamente algumas figuras colocadas como abolicionistas não eram bem assim. E eu vou destacar José Bonifácio, o moço, não José Bonifácio o patriarca, seria o neto do José Bonifácio, que se autoproclamava abolicionista, mas ele, como advogado, ele foi advogado de uma família escravagista e ele defendeu os interesses dessa família em manter mais de 100 e poucos escravos, né? Então, se você é um abolicionista, eu não aceitaria o caso. Né? Então, não é bem assim também. Mas Santos é uma cidade que realmente lutou muito. Nós tivemos quilombos importantes, como o do Jabaquara, quilombo do Pai Felipe. Era uma cidade... Santos sempre foi uma cidade muito solidária, né, nesse aspecto. E muito de abraçar causas, né? Não só a causa abolicionista, mas depois veio a causa republicana, a causa trabalhista. Santos é uma cidade sempre que lutou muito pelas questões trabalhistas, até por conta do porto, e até por conta da ocupação de imigrantes que vinham da Europa com preceitos anarquistas, né? Santos teve muito essa questão. Então, uma cidade que sempre se posicionou muito forte ao lado do trabalhador, ao lado das minorias, vamos dizer assim. E isso é muito bacana, né? Porque sempre, por esse posicionamento, Santos se destacava nas manchetes nacionais, né? Por exemplo, a primeira vez que se comemorou o 1º de maio no Brasil foi em Santos.
né, no final do século XIX. A iluminação pública, Santos é quase a pioneira no Brasil também, não é? Ela só não é pioneira porque Santos não era a capital do Brasil. O Rio de Janeiro, por ser a capital imperial, depois a capital republicana, o Rio de Janeiro tinha a prerrogativa de receber primeiro essas grandes novidades. Mas em termos do estado de São Paulo, Santos implantou primeiro que a capital a iluminação pública, isso em 1810. Tivemos bondes... Antes da independência, né? Antes da independência, 1810. Olha, vou chutar aqui. Eu li um texto, eu soube disso por um texto do próprio Sérgio Williams no jornal A Tribuna, Sim. não é? 1810, acho que eram 94 lâmpadas abastecidas com óleo de peixe. Óleo de peixe, né? Porque nós tínhamos aqui as armações de baleia. Era óleo de peixe ou de baleia? De baleia, né? É. Porque nós tínhamos armações de baleia que a gente traía óleo, a gente trazia a própria carne. Por muito tempo aqui a gente teve entrepostos de... A praia do Góis, do outro lado, ali era entreposto de pesca de baleia. Ali ficavam várias baleias, ficavam cortando, extraindo as coisas. Então, assim, é interessante essa faceta. A gente fica imaginando aqui, construindo imagens na cabeça de como era essa região. Agora, você falou do café, e o café tipo Santos é a principal marca brasileira, né? A Santos se tornou conhecida internacionalmente antes do Pelé pelo café tipo Santos, não é? O café, que assim, Santos era o porto do café, né? A maior parte da até produção, hoje, né? Até hoje. Mas Santos só suplantou o Rio de Janeiro como porto de café só no final do século XIX, porque a produção do Vale do Paraíba ainda era escoada pelo Rio. Santos começou a ganhar força, principalmente a partir de 1867, que é quando é inaugurada a nossa ferrovia. Aliás, a primeira estação ferroviária do estado de São Paulo é a Estação Nova Longo, que é outra marca importante. E aí começou a crescer a partir do final do século XIX e depois não parou mais. E aí, Pavão, veio o Pelé, não é? Sim, o Pelé é do mundo. Eu fico com o Pelé que foi mantido em Santos muito graças ao poder do café, não é? Já era o poder do café? Na década de 50? O café muito tempo manteve tanto a Santa Casa, né, como o Santos Futebol Clube. Colaborou muito com o Santos e com a Santa Casa. Outro dia vi uma reportagem, o pessoal perguntou qual que é o maior atleta de todos os tempos. Aí falaram assim, não é o Pelé. Aí falaram assim, não, o Pelé não é deste planeta, né? O Pelé é de fora. O melhor atleta seria, acho que era o Fontaine, né, o francês, mas o Pelé não é extraterrestre. Mas tem não sei se dá tempo ainda nesse bloco, uma pergunta que eu queria fazer para o Sérgio Williams é exatamente... Dá tempo de fazer a pergunta. Fazer a pergunta. Tempo dele responder. Eu queria saber o seguinte, nós estamos presenciando hoje essas obras de revitalização do centro histórico, teve o Panteão dos Andradas, as outras... a revitalização histórica de uma cidade como Santos pode ser uma refundação para a cidade? Depois do intervalo, o Sérgio dá o ponto de vista dele sobre essa questão. Tem o Parque do Valongo também, para ele explicar. Voltando com a Opinião Litoral, que nesta quinta-feira recebe como convidado o jornalista e historiador Sérgio Williams, que já falou bastante nos 2 blocos anteriores. Ele tem profundo conhecimento da história de Santos, inclusive tem o livro As Curvas da Estrada de Santos, um dos livros dele, e nesse semestre lança 4 livros sobre instituições importantes da cidade, como a Santa Casa, o Clube de Regatas Vasco da Gama, a Sociedade Humanitária. Mas antes de falar dos livros, você tem uma pergunta do Pavão, Marcelo Pavão, que também participa do programa, para responder, que é sobre a questão da revitalização de algumas áreas como o Centro Histórico de Santos. Isso equivale a uma refundação? Isso é muito importante para a cidade? Eu acho que... Eu não considero uma refundação, mas eu acho que é uma ressignificação do papel econômico que o centro pode ter, que, infelizmente, várias tentativas foram feitas e nenhuma delas evoluiu de uma forma que teve um resultado, vamos dizer assim. Eu acho importante, acho que o projeto Valongo é essencial, aliás, é um sonho até bastante antigo,
Mas a gente tem que tomar um certo cuidado para não descaracterizar as coisas, né? Eu particularmente, eu quero deixar bem claro que é uma opinião pessoal, até porque quando a gente fala desse tipo de coisa, está falando de arte também, né? E arte não se discute, é uma questão de visão. Eu acho que o que foi feito na Rua 15, para mim, não é bacana, porque, de uma certa forma, ele descaracterizou a ambiência, né? Aquela estética, aquela fotografia daquele pedaço. Que tá lindo, tá maravilhoso. Você coloca umas cadeirinhas lá. Tem a questão da acessibilidade, que a gente também compreende. Mas, de certa forma, para mim, descaracterizou. Eu não vejo mais a Rua 15 ali naquela fotografia. É uma proposta bacana, mas eu, particularmente, não gostei. Não sei se vai funcionar, torço que funcione, mas é uma questão. No Valongo... O Parque do Valongo, por exemplo. O Parque do Valongo é super necessário, eu acho bacana, gosto da ideia da roda gigante, gosto da ideia... Luto... Parecia uma cidade fantasma. Exatamente, também, né? acho que a história, quando você recupera um espaço histórico, você tem que recuperar para dar uso. Não adianta você recuperar e não ter uso. Tem que ter uso. Acho que é importante ter vida, né? Ser um parque linear, com front view lá pro lado do Valongo, onde aconteciam as regatas de remo do passado. Foi o primeiro esporte de massa que a cidade teve, foi o remo antes do futebol. Eu acho importante, eu acho que um equipamento como uma roda gigante, acho super bacana. Só tem que ver se tem realmente condições de solo, porque ali nós temos o cais antigo do Porto. Tem mais de 100 anos aquele cais de pedra, né? Não é uma coisa que está forte, né? Tem que realmente fazer estudos de fundação para ver se é possível. E uma luta nossa importante, que é o relógio da Western Telegraph. A gente tem essa luta aí de fazer com que o relógio volte à convivência com os santistas, construindo uma torre, construindo, que seja na água, que seja dentro de um dos armazéns. Eu acho importante a gente trazer. Inclusive, ontem eu tive com o Toninho Relojoeiro, que cuida do relógio. Nós estamos movimentando para que haja uma exposição pública do relógio na associação comercial, estamos trabalhando para isso. Então eu acho muito importante todo o trabalho que visa recuperar o centro histórico, que dá uma característica estética para o centro histórico, para que ele possa ser realmente utilizado do ponto de vista econômico, trazer restaurantes, casas de espetáculos, trabalhar o artesanato, fortalecer os eventos da cidade, o Santos Café, o Geek. Eu acho que tudo isso é muito válido para que a gente possa voltar a ter uma vida no centro histórico. A questão da habitação no centro histórico é importante, principalmente para os lados do Valongo e para os lados do Sabuó e da Vila Nova. Eu acho que tudo isso é um investimento muito importante para que a cidade volte a ter vida para esse centro, porque, infelizmente, o centro perdeu a vida já há muito tempo. Marcelo Paulo, você sabia que o Sérgio Williams tinha tanto conhecimento da história de Santos assim? Olha, saber eu não sabia. Assim, saber eu já sabia do conhecimento, assim, tipo, conheço. É uma aula, né? Já privei várias vezes da conversas com o Sérgio. É um orgulho, assim, eu sei, assim, eu estou aqui como fã, não estou aqui como membro da banca, porque Santos precisa dessa revitalização. Eu queria só fazer uma pergunta, Paulo, que eu acho que é super interessante. O Sérgio, ele editou uma revista com vários aspectos da história de Santos, contando curiosidades. Mas tem uma que eu acho que a gente está falando de Porto, de revitalização, a gente está falando de Santos, refundação. Queria que você contasse a história daquele estivador, símbolo do Porto, aquele que carregava não sei quantos quilos nas costas. Que está simbolizado numa estátua muito bonita no Porto, né? Sim. Eu até brinco, eu chamo aquela estátua de monstrão. Ela é tão grande, né? É bruta, né? No caso é o nosso famoso Sansão, o Jacinto, né? O Sansão do Cais, né? Nós tivemos outros estivadores. Aliás, a classe estivador é uma classe muito importante para a história da cidade. Quantos trabalhadores fizeram, né? É aquele trabalhador de pé de cais, né? De beira de cais. E o Jacinto era uma figura emblemática do começo do século passado, mas ele não fazia o transporte de 5 sacas de café, porque cada saca tinha 60 quilos, né? Então imagina se ele conseguisse levar aquilo até o navio. Na verdade, eles faziam uma brincadeira para saber quem era o mais forte. Era uma brincadeira entre amigos, né? E eles gostavam de tirar foto, eles já tiravam muita foto. Eu falo que era um marketing que eles faziam, né? E eram figuras que se tornaram símbolos de Santos para o mundo, porque rodavam em cartões postais, né? Porque, se a gente começar do final do século XIX, começo do século XX, as cidades eram conhecidas através de seus cartões postais. Então, da mesma forma que o Tuareg do deserto do Saara tinha aquela figura, né, daquele cara
em cima do dromedário, etc. Aqui em Santos nós tínhamos os carregadores de café do Porto, que eram as nossas E quantos figuras quilos de o Sansão conseguia carregar? Era Olha, eu sou saca- péssimo de matemática, mas 60 quilos vezes 5 dá o quê? Dá... 300. Então, 300 quilos, imagina. Mas não era, era só para sair na foto. E muita gente acha que tinha fake ali, que na verdade era algodão que tinha lá dentro. Mas enfim, eu não estava lá para ver, eu não estava para testar. Tinha então... algum marqueteiro perto ali. não dá Tem pra que testar. explicar para os mais novos que as fotos ainda não eram tiradas pelos celulares. Não, não, Era a máquina fotográfica, não, era um a lambi-lambi, câmera, né? Era aqueles lambi-lambi, sabe, aquelas máquinas enormes. Agora, se já tinha as fake news, em vez de ter café dentro da saca, tinha algodão, e você não sabe dizer. Não sei, não posso Com todo atestar. o conhecimento que você Não tem, posso atestar. não posso pode atestar. Eu fiz um livro que é um romance histórico, que é Jacinto Sansão do Cais Santista. E ali na narrativa da minha ficção, eu tiro uma onda dizendo que não era bem café, mas isso são controvérsias. É uma especulação. Agora, Sérgio, fala rapidamente dos 4 livros que você está preparando para serem lançados nesse semestre e que abordam 4 instituições muito importantes na história da cidade, né? Sim, eu estou tendo um privilégio aí, estou me debruçando nesses trabalhos. Aliás, estou me especializando bastante em levantar a história das instituições, porque, por incrível que pareça, chega a ser até absurdo, mas, enfim, tem várias teorias. Nunca a Santa Casa tem um livro biográfico da história da Santa Casa, mesmo, do começo, meio e fim, né? A gente tem livros que falam de aspectos pontuais, né, ou muito superficiais. E a história da Santa Casa é um desses livros, nós vamos lançar em março. É um livro de 320 páginas, eu até brinco, falei, é mais que um livro, uma arma branca, né? Sim. Você pega aquele, joga na cabeça, alguém mata, né? Porque vai ser bem grosso. E é uma grande satisfação poder escrever essa história. O outro livro é a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? A gente foi contratado para fazer esse trabalho, que aliás é um clube que tem histórias sensacionais também. Foi o clube que introduziu o basquete na cidade, né, na década de 20. Foi o primeiro campeão de futebol de salão da história de Santos. Foi o primeiro clube que teve uma equipe de remo feminina. Enfim, tem várias marcas importantes. Aliás, o maior campeão de remo da história de Santos para o Brasil foi do Vasco. E o nome é Clube de Regatas, né? Clube de Regatas Como Vasco da você Gama. destacou, que o primeiro esporte era o remo, né? O remo foi o primeiro esporte de massa da nossa cidade, né? Não existia futebol. Futebol só surgiu em Santos em 1902, né? Nós estamos falando de 1800 e pouco. Embora o Vasco, dos clubes de regatas, é o mais novo, né? Teve o Santista primeiro, depois o Saldanha, o Inter, o Saldanha e o Regatas. E o Vasco Clube veio... Internacional de Regatas. Clube Internacional de Regatas. Clube de Regatas Santista. Sim. Clube de Regatas Saldanha da Gama. Né? E tinha o Tumiaru de São Vicente, que era muito forte. Na época das grandes regatas, o Tumiaru despontava também como um clube importante aqui na região. E o Vasco é um desses clubes e tem uma história sensacional. Vamos lançar dia 17. Então, Vasco, Santa Casa. 17 de fevereiro do Vasco, nós vamos lançar, lá no Vasco da Gama. Depois eu fiz um livro sobre a história da Sociedade Humanitária, dos Empregados no Comércio, que é uma instituição de 1870, não, 1879. Centenária também. É dona da primeira biblioteca de Santos, que é de 1880, também uma história sensacional. E o quarto livro é a história dos 130 anos do jornal A Tribuna, que completa agora, em março, 130 anos. O quarto jornal mais antigo do Brasil em circulação. E é testemunho ocular da nossa história, né, de 130 anos acompanhando a história de Santos. E eu já estou preparando para o segundo semestre um livro sobre a história do Porto de Santos e de 2 instituições sindicais, né, a FENAMAR, que é a Federação de Agências Marítimas, da Sindifisco, e também em breve sobre a Escola de Samba União Imperial. Tem bastante coisa aí. Não para esse homem, né? Pô, tem que pagar as contas, né, Pavão? Não, mas merece. Além de ser trabalho de qualidade, é o resgate da história para não se perder, porque, infelizmente, a gente já viu o Clube Vasco da Gama está registrando, mas a gente já viu o Regatas sucumbir, o Atlético sucumbir, Caiçara sucumbir, e a história está indo junto. E, infelizmente, o Clube 15, né? Sim. Também passa... Que era o segundo mais antigo do Brasil, né? É o mais antigo de Santos, o segundo mais antigo, o Clube Social. E passa por uma situação terrível, né? Com isso, chegamos ao final do Opinião desta quinta-feira, que é aniversário de São Paulo, mas a gente falou sobre o aniversário de Santos, que é amanhã. Parabéns, Sérgio Williams, pelo trabalho, obrigado pela participação. Agradecemos também a participação do Pavão. Parabéns para São Paulo hoje, parabéns para Santos por amanhã. Agradecemos o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã
nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral. E uma ótima quinta-feira, mesmo com toda a chuva que se despencou sobre a nossa região, uma ótima quinta-feira para você que você merece.